Sejam bem-vindos ao Chave Mestra Podcast. E aí, Débora? Estamos bom, juntos, minha Rogério? amiga, mais uma vez. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, porque Bienal tá demais, hein? Tá demais. Bienal 2024. O maior evento literário da América Latina. Estamos juntos. E hoje, nossa entrevistada mais do que especial, minha amiga Elisângela. Muito obrigado. Prazer maravilhoso encontrar Gratidão. você, a Débora. Obrigada. Prazer maravilhoso. É um prazer maravilhoso estar aqui com você, diga esse espaço. E muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vamos falar A gente sobre uma coisa que eu amo, né? Venda. Quem não gosta, Rogério? Vamos. Quem não gosta de venda, né? Mas a gente precisa entender, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, todo mundo gosta de vender. Mas você sabe vender? Porque tem toda uma... Eu não sei se a gente pode falar que é técnica pra vender. Também. Também. É Então, importante. segura que não é só técnica que ela vai falar tudo, né? Verdade. Agora apresenta aí quem é a nossa Sim. entrevistada de hoje. Vamos entrevistar hoje a Elisângela Hansi, uma apaixonada por conectar pessoas e impulsionar negócios. Ela é graduada em marketing com MBA em gestão de marketing e empreendedorismo pela PUC, Master Coach com formação em PNL, especialista em vendas através do marketing de relacionamento com resultados comprovados. E ela falou aqui nos Isso mesmo. bastidores, Olha porque aí. tem que comprovar. Ela assina embaixo. Comprovar, né? Não é só falar, né? Exatamente. E eu vou até contar porque é tão importante comprovar e como comprovar vai te ajudar a vender. Ótimo. Muito bom. Segue Ô, lá. Elisângela, começa falando pra gente como foi sua experiência de escrever o livro, porque O Poder da Venda é um livro que a gente tá completando agora há um ano, né? Exato. E ele é, assim, um grande best-seller aqui na nossa editora. Todos comentam bastante, ele tem um título muito forte. Nós sabemos da importância de entender sobre vendas. Eu tenho vendas como sendo o coração da empresa. Exato. Eu falo para todo o time, gente, aqui na editora Chave Mestra, todos vendem. E todos ganham comissão sobre as vendas. Entendeu? Então, e você fala sobre a questão exatamente desse encantamento que precisa acontecer com o cliente para poder ele dar os feedbacks e esses feedbacks serem feedbacks que você pode utilizar para fazer esse cliente vender para você. Exato. Nossa, isso vira uma máquina. Recorrente. Eu vou dar a dica Ai. do que tem que ser feito. Isso é o ouro. Do começo ao fim. Então vai lá, me conta Bom. aí como é que foi sua experiência e fala um pouco pra gente como tem sido esse seu trabalho desenvolvendo marketing e vendas. Perfeito. Eu também gosto de pensar que vendas é o coração de todo negócio, porque assim, a venda é fundamental para que você tenha um negócio lucrativo. Então, qualquer um de nós, qualquer dessas pessoas que estão aqui conosco visitando a Bienal, elas precisam de vendas para poder ter um negócio lucrativo. Então, quer ter um negócio lucrativo, a gente tem que ficar bom de vendas. E eu sempre digo que a melhor parte de ficar bom de vendas, por isso que talvez seja mais do que técnica, está de gente. Porque somos pessoas que temos negócios, vendemos para pessoas, pessoas compram, então a gente tem que ficar bom de venda. Mas como que chegou o poder da venda para Elisângela Hansi? Eu estava vivendo um momento onde eu estava fazendo uma comprovação de uma metodologia. Sou vendedora desde 9 anos de idade. Então, assim, eu tenho que a venda um processo natural, porque eu até gosto de dizer que ao longo de mais de 30 anos de experiência em vendas, eu nunca cheguei a ouvir de um cliente meu que assim, olha, ela tem uma boa lábia, ela me convenceu a comprar isso. Nunca. Eu sempre encontrei um caminho para poder fazer com que o meu cliente entendesse que aquela foi a melhor opção que ele poderia tomar. Quando chegou no finalzinho da pandemia, não só eu, como o mundo todo, né, teve que se adaptar às novas mudanças, às coisas que estavam acontecendo. E eu não posso negar que mesmo tendo tido uma vida comercial de muito resultado, trabalhado com outros livros, outras editoras, palestras, no final da pandemia eu me vi duvidando daquilo que eu estava tão pronta para poder entregar. Eu vivi isso. É um fato. E eu gosto de compartilhar isso porque eu não estou sozinha. Várias pessoas passaram por isso também. E eu, nesse momento, eu me vi, mesmo tendo uma grande quantidade de pessoas que liam os meus livros, mesmo eu tendo uma grande quantidade de pessoas que assistiam as minhas palestras, eu não estava acreditando naquilo que eu estava colocando ali e ajudando tantas pessoas. Foi daí
eu resolvi juntar todo o meu conhecimento de uma vida na área comercial e montar um negócio do absoluto zero. Mas que loucura, né? Você já não está acreditando que o negócio está rolando de você ser o que realmente as pessoas esperam. Eu não estava acreditando que realmente eu poderia ajudar ainda mais. Eu acho que era alguma coisa relacionada àquele momento. E muitas pessoas passaram pelo mesmo sentimento. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, em qualquer época da vida. E é esses altos e baixos, né, fazem parte. Reforçar isso. Sim. Nós, mulheres, passamos muito por isso. Chamamos de a síndrome da impostora. Todos sabem o nosso talento, a nossa força, mas em algum momento parece que aquilo não é suficiente. E foi nesse momento que eu resolvi montar um negócio do absoluto zero. E eu pensei que em várias possibilidades, eu sabia que toda uma metodologia que dava certo, mas que eu precisava comprovar, assinar embaixo e mostrar realmente que aquilo funcionava para qualquer pessoa vender. Esse talvez é o melhor caminho que, ao longo de tantos anos estudando, eu encontrei para poder falar assim, olha, todas as pessoas são capazes de poder ter um negócio lucrativo através de um caminho que ele é muito mais suave do que aquele processo de vendas que nós tínhamos no passado. E eu sou dessa época, desse processo de venda. Uma venda bem mais agressiva. E ainda assim, eu não me alimentava disso. E por isso, eu criei a metodologia. Mas eu precisava comprovar. As pessoas acreditavam e eu não estava acreditando. E eu queria que, na verdade, aquilo ficasse tão claro a ponto de eu chegar hoje... maravilhoso como esse, numa editora maravilhosa e compartilhar e dizer assim, isso tudo que eu tô falando serve para qualquer pessoa. Boa. E se eu fiz e tive todo esse resultado, você também pode fazer e ter o mesmo resultado. Eu tinha várias opções de poder montar um negócio, pensei em vender joias, bijuterias, abrir um negócio físico, abrir um negócio online, mas eu queria ainda algo que me desafiasse ainda mais. E entre tantas opções que eu tinha, eu resolvi pegar um imóvel que eu tinha no litoral, que nunca tinha nem prestado para alguém, porque era um lugar bastante particular da nossa família, e resolvi fazer locação por temporada desse imóvel. Eu nunca tinha feito, nem o aplicativo eu tinha no meu celular, eu não sabia nem o mecanismo de como aquilo funcionava, mas eu acreditava que quanto mais difícil fosse para mim, mas eu estaria assinando embaixo de que qualquer pessoa poderia usar essa mesma metodologia, ou seja, as mesmas etapas, mesmos saltos que eu dei para poder construir um negócio do absoluto zero e, acima de tudo, ter clientes comprando, voltando a comprar e te indicando para outros clientes. O negócio de sucesso funciona dessa forma. Eu, em particular, sou coautora da Chave Mestra, indico a outros coautores exatamente nesse mesmo mecanismo. Estou bem atendida, indico para que outras pessoas também possam ser bem atendidas, indiquem a outras pessoas. Todo empresário de sucesso tem esse mecanismo rodando, essa engrenagem, rodando em perfeita sintonia, tem um negócio extremamente lucrativo. E se eu pudesse dizer qual que é o maior segredo de tudo, é você entender de pessoas. Eu criei, então, no final da pandemia, um negócio sem nenhum conhecimento, mas zero mesmo. Talvez sem saber que ia explodir. Isso nós estamos falando de mais ou menos início de 2022. Final de 2021 eu comecei a movimentar essa ideia na minha cabeça. Mas os meus primeiros hóspedes, por exemplo, eles chegaram aí na hospedagem de máscara. Eles utilizaram a partir naquela época. Foi né? exatamente aquele momento, né? As áreas abertas do local. Enfim. Deu tudo certo? Lógico que não. Lógico que não. Todo começo ele é sempre muito difícil. E esse começo e todos esses problemas, eles me fizeram ainda mais forte. Por quê? A conclusão de todo esse trabalho, ao longo desses 2 anos e meio que eu estive desenvolvendo para poder entregar esse material dentro do livro O Poder da Venda, me rendeu 100% dos meus clientes entregando nota máxima. Eu não tinha um negócio mais barato, pelo contrário. Ele só não era o mais caro, que tinha uma alocação que ela era mais cara do que a minha, mas a minha beirava o valor dos mais caros, então eu não disputava preço com absolutamente ninguém. Esse negócio me rendeu
no começo desse negócio, muito aprendizado para poder comprovar aquilo que eu estava falando, que o seu foco em pessoas, foco na excelência daquilo que você entrega, o foco em se importar com o outro, me rendia 5 estrelas em todas as avaliações. Ai, Elisângela, parece fácil isso daí tá parecendo até o que as pessoas falam, uma conversa de vendedor. E é exatamente por isso que eu coloquei esse título no livro, né? O poder do feedback. Que me trouxe aqui para poder gravar para vocês e para poder dividir algo que foi tão bom para mim, que pode ser bom para todas as pessoas, é exatamente que eu ouvindo as outras pessoas, você pensa que foi tudo maravilhoso e que não teve nenhum problema, e eu vou dividir com vocês. O maior problema que eu tive bem no finalzinho dessa entrega, porque hoje esse apartamento está alocado para um hóspede fixo. Isso. Exatamente porque eu precisava continuar trabalhando isso e entregar para nós o melhor caminho para poder se fazer vendas lucrativas. Mas, durante todo esse percurso, todos os problemas que aconteceram, vários, eles só me fizeram acreditar que problemas todo negócio pode ter. A gente não pode abandonar o nosso cliente. Diariamente, e eu acabei contabilizando isso na época que eu fiz esse livro, eu leio avaliações de inúmeros produtos e empresas. Inúmeros. Mais ou menos contabilizando desde o fim de 2019, quando eu comecei compras online de forma intensa, e a pandemia me fez uma compradora assídua. Eu comprei praticamente 95% do que tem na minha casa foi comprado online. E foi comprado através das boas avaliações. Quando eu fui fazer esse trabalho, eu resolvi calcular uma média de quantas avaliações eu já tinha lido até a execução desse livro. E espantem-se, eu já tinha lido uma média de 30 mil avaliações para poder escrever esse material para a editora Chave Mestra. Fantástico. Quando eu chego para entregar um material como esse e para dividir uma experiência comprovada de 2 anos de avaliação com nota máxima, eu digo 100% dos meus clientes, porque 100% dos meus clientes entregaram feedback para mim por WhatsApp, 100%. E eu sou muito feliz por isso. Uma média de 97% dos meus clientes entregaram a avaliação dentro do aplicativo, onde 3% não entregaram e 97% dessas pessoas pararam o seu tempo para poder deixar um depoimento falando sobre o meu trabalho, sobre a estadia. Aí pode surgir essa dúvida, Elisângela, era um apartamento com uma sacada, né, 400 metros quadrados só de sacada, era um apartamento que tinha 8 suítes, não era. Nós estamos falando de uma acomodação, e essa parte eu me orgulho muito, porque isto só justifica o fato de que é importante que você tenha um bom produto, é importante que você trabalhe com qualidade, mas acima de tudo é importante que você entenda de gente e se importe com ela. Ótimo. Nós estamos falando de 2 anos de avaliação com nota máxima no maior aplicativo de locação do mundo. Nós estamos falando de avaliações com notas máximas em meses que o meu cliente esteve em dias de chuva. E o produto que eu escolhi para comprovar a metodologia que eu falo, que eu divido com as pessoas para ajudar as outras pessoas, é um produto que, se estiver chovendo, você pode ganhar uma avaliação de nota máxima, porque não tem sol. Eu procurei um produto para que, literalmente, eu pudesse falar: o poder do feedback, ele te ajuda a vender mais. E se eu conseguir a avaliação de todos esses clientes durante todo esse período com nota máxima, eu trago nesse livro o caminho que eu fiz para poder fazer com que esse cliente comprasse e, acima de tudo, começasse a resolver problemas para mim. Ele vendia para mim. Lá no comecinho, quando eu não tinha experiência nenhuma, lógico que eu tive problemas. As 2 primeiras locações, por exemplo, eu não sabia nem mexer direito no aplicativo. Eu acabei alugando uma hoje, por exemplo, e a outra amanhã, e não dava nem tempo de limpeza. Essa primeira, meu primeiro feedback dentro do aplicativo, ela começa assim: as fotos não dizem como é realmente o apartamento. Aquilo já gelou a minha alma no primeiro minuto. Eu estava começando um negócio para comprovar
e realmente é possível você utilizar o poder do feedback para poder vender mais. E eu começo lendo isso. Mas daí ela termina assim. É muito melhor. É muito melhor. O apartamento, para que vocês possam ter uma ideia, ele não tem 30 metros quadrados. Uma média de uns 35 metros quadrados ele deve ter. Ele é num prédio. É tipo um flat. É um flat. É um apartamento muito pequeno, Tipo, que como é que nós a gente chamávamos chama? antigamente de uma kitnet. Sim. E hoje seria um estúdio. O estúdio. Hoje é um estúdio, um nome chique para kitnet. É um estúdio. Né? Mas ele tem uma estrutura bem arrumadinha. Mas a gente está falando de um prédio que tem mais de 40 anos de idade. A gente está falando de um prédio. Agora a gente já tá curioso. Ela é vendedora mesmo, porque Não, eu já tô demais. querendo ver vídeo, fotos, entendeu? Eu já quero ficar lá. Então, eu já tô querendo ficar sem saber onde é, Você o que tem. Tá vendo? Poder da Olha, venda, gente. verdade. Que demais. Pega isso aí, já pega. Olha aí. Porque a essência do negócio Aham. é você não pode entregar um produto ruim. Seja ele o mais simples possível, você vai entregar da melhor forma que você puder. E se eu tivesse que dar a primeira dica a respeito do poder do feedback, faça a sua melhor entrega. Faça como se estivesse fazendo para você. E foi isso que eu fiz durante esses 2 anos. A gente está falando de um prédio extremamente antigo. Tem mais de 40 anos de idade. Nós estamos falando de um apartamento que é extremamente antigo, mas que tudo que tinha lá, ele é pensado para cada uma daquelas pessoas como se eu estivesse usando aquele lugar. Logo de cara eu tive esses 2 problemas, que foram 2 locações feitas em dias seguidos, e eu não tinha experiência nenhuma naquilo. Sim. E o medo de dar errado, porque a meta, o que era? Era entregar o melhor para todo mundo e ter esse cliente vendendo para mim lá no final. E essa primeira avaliação, ela foi para mim o grande impulso para conquistar todas as outras avaliações. Mas no começo não foi nada fácil, foi muito difícil. E é importante que todo empreendedor entenda isso. O começo ele é difícil, mas só vai deixar de ter o êxito aquele que desistir, porque foi difícil. Mesmo sendo difícil, eu entendi que se a meta era entregar a melhor metodologia que eu podia e comprovar aquilo, sendo eu mesma a cobaia do meu negócio, esse era o caminho que eu tinha que percorrer. Lá no começo, eu passava horas respondendo perguntas dentro do aplicativo. Se você já fez uma locação por temporada, é muito natural que o ponto principal que você queira dentro daquela locação não seja somente o preço baixo, mas sim um local que te transmita segurança. E quando a gente está falando de um negócio que não tem avaliação nenhuma, da onde vem a segurança que você precisa? Então eu me vi ali, exatamente como qualquer empreendedor que está começando um negócio do zero, tendo que ser ele o ponto de segurança para que aquele cliente possa olhar para aquele negócio e dizer: é dali que eu vou comprar. Mas ninguém comprou dali. Eu não tinha clientes para poder. Ali, naquele aplicativo, eu não tinha a minha cara real, a minha voz, eram as palavras que eu tinha naquela troca de texto. Porque até você poder fechar a sua venda ali, a troca, ela é por texto. Então, quando eu tinha somente aquela ferramenta, como nós temos no livro, nós temos palavras, e é através dessas palavras que você tem que conquistar o seu leitor. E criar um relacionamento com ele, né? Exato. E isso é um poder que nós temos que exaltar e colocar realmente em evidência, porque quando você resolve falar com pessoas, esse é um dos caminhos que você tem para poder gerar a segurança que ele precisa. E eu gosto muito de dizer que segurança é o oxigênio das vendas. Eu estou aqui no podcast da Chave Mestra porque eu me sinto segura. A editora, ela me transmitiu a segurança que eu precisava para poder entregar meu material desse livro, para eu vir aqui compartilhar o meu conhecimento, as experiências que eu tive, para poder ajudar tantas outras pessoas a um dia sentarem aqui e poder dividir todo esse conhecimento com outras pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Nada da nossa vida teria sentido se não fosse para compartilhar. E essa experiência que eu divido no livro tem exatamente esse objetivo. Mas olha só, eu estou dizendo que aquilo não foi fácil. Aquilo foi difícil, e foi difícil. No começo ele é difícil para todo mundo. Só que só vai conquistar as 5 estrelas em um negócio 5 estrelas quem não desistir.
Só que olha que coisa legal, quando você coloca todo esse esforço. Costumo falar que um avião, para decolar, ele vai gastar muito mais energia na hora que ele tá ali levantando o voo. Mas já pensou se todo piloto desiste nesse momento, porque tá gastando muito combustível naquele momento? Só que para chegar lá e ter o voo de cruzeiro, que se chama, não é mesmo? Ele precisou gastar todo esse combustível no início. Só que olha como é importante quando a gente tá falando de feedback. Eu não desisti e eu acreditei naquilo que eu estava fazendo. Eu já comecei a receber boas avaliações, porque eu estava dedicando 100% da Elisângela naquele negócio, e só o processo de venda era através de palavras, era através de um chat simples. Eu tinha que vender através de um chat. Esse começo, eu passava horas me dedicando a entregar o máximo de informações ali, porque eu sabia que era através desse caminho que eu ia conquistar outras pessoas entregando avaliações de nota máxima. Essa engrenagem, ela funciona tão bem, o poder do feedback, ela funciona tão bem, e quando eu cheguei ali mais ou menos nos 6 meses dessa experiência, que demorou os 2 anos e meio para eu concluir, eu já não estava mais respondendo tantas perguntas. Porque os próprios feedbacks já falavam por você. Estavam vendendo por mim. Olha, que sensacional. Eu fico arrepiada. Sabe por quê? Muito bom. Quando a gente foca em gente, quando a gente se importa de verdade, é sobre se importar. É sobre preparar algo que agrade o outro. Quando você pensa nisso para qualquer tipo de segmento, eu tô vendendo carro, eu tô vendendo livro, eu tô vendendo evento, eu tô vendendo podcast. Quando eu tô pensando no outro, na transformação que vai acontecendo no outro, porque a minha meta naquele momento eram as 5 estrelas, eu não vou negar. Eu começava todo o meu processo com esse objetivo, mas nada mais me encantava que receber um feedback positivo de um pai que preparou um final de semana para levar a família e que ele não ia para a praia. Esse apartamento fica no litoral. Ele não ia para a praia há 1 ano. Então, as minhas orações naquele momento era para que tivesse sol, para que aquelas crianças pudessem brincar na praia. Então, esse se importar gera boas avaliações. E lá, quando a gente chega ali nos 6 meses, mais ou menos, dessa experiência, toda aquela energia que eu coloquei no começo, de ter que responder uma série de perguntas, por causa dessa segurança que as avaliações transmitem, eu já não tinha tanto aquele trabalho. Os meus clientes estavam falando por mim. Eu já não precisava comprovar tanto aquilo que realmente era, porque outras pessoas que eu nunca vi na vida, porque detalhe, fazia parte dessa dificuldade para testar essa metodologia, eu não tivesse realmente esse contato. O check-in e o check-out eram feitos pelos profissionais do condomínio. E eu, de toda a locação, entrava em contato, conversava, e eu passava um pouco de mim para eles. E na hora que eles recebiam os meus clientes, por causa desse atendimento com o nosso cliente interno, os meus clientes também sentiam ali a presença da Elisângela. Eu poderia não estar presente e eu não estava, e eu fazia questão de não estar, porque é muito fácil eu comprovar. Poxa, sou vendedora desde os 9 anos de idade, comecei vendendo rifa para minha mãe, ajudando em casa. Então, era muito fácil para alguém que já vendia há tanto tempo dizer que tirar 5 estrelas de 100% dos seus clientes que entraram no aplicativo, tinha toda uma bagagem, toda uma experiência. Mas e aí, para quem eu estou querendo ajudar? Como que eu ia comprovar isso se eu mesma chego lá e vendo no tete a tete ali, usando toda uma bagagem que eu tinha? Mas eu queria realmente sentir a dor daquele que não tinha a experiência que eu tinha. E quando eu entrego esse material para o Poder da Venda, eu estou falando exatamente sobre isso. Esse é o cliente 5 estrelas. Esse é o cliente 5 estrelas. Fantástico. Exato, ele é o cliente 5 estrelas. E assim... São passos... Eu tô tendo já acesso aqui. Lógico que você vai precisar pegar o livro, né? Na descrição do nosso vídeo tem certamente o link para você adquirir o Poder da Venda. Exato. E para você conhecer muito mais de perto o trabalho. Inclusive, a gente já vai aqui já passar, vou colocar aqui a rede social já, Elisângela Hansi, certo? Então, ó, no Instagram você vai localizar. Mas fala Hansi, Hansi, correto. Isso. Pronuncia Hansi, maravilha. Hans com S lá no...
Isso, com S, exatamente, Elisângela Hansi, e aí você vai se conectar. Eu até perguntei pra ela se o nome dela era alemão, mas ela disse que era italiano, igual o seu, ó. Tá vendo? Estou aqui na mesa com duas mulheres com uma personalidade forte, maravilhosas, exatamente. Eu hoje não estou dessa falando origem italiana. Não, eu estou bem quietinha aqui, não, porque nós estamos eu só tô aprendendo, estou aprendendo, quero sair daqui vendendo. Não, o interessante é que Elisângela já está sendo a consultora, porque eu já estou pegando coisas para colocar na empresa. Eu não acredito que eu não faço isso ainda. Aí já quero colocar em prática. Mas já vamos que isso fazer muita coisa. Parece uma coisa tão comum, a gente está tão habituado a ver avaliações em todos os lugares. E é tão comum eu conversar com inúmeros empreendedores, mas são muitos mesmo. Que de repente nunca viram ali um melhor caminho para poder fazer duas coisas que eu acho muito importante. Educar os seus clientes internos, que são os seus colaboradores, da importância disso. E pegar tudo isto e colocar de uma forma rica dentro do seu negócio. E às vezes as pessoas me procuram dizendo assim, então, Elisângela, vamos fazer o seguinte, então eu tenho que melhorar a minha avaliação ali naquele site que é o principal que as pessoas fazem a busca, mais conhecido do mundo, aquele você não tem controle. E por que eu digo isso? Esses tempos atrás, há cerca de uns 2 meses, eu estava fazendo a negociação de um imóvel que eu tenho e fui procurar uma imobiliária. E eu fui no site de busca, que é o maior do mundo. Esse site de busca, ele me mostrou a avaliação dela, mais ou menos, se eu não me engano, é 4.6. O que para esse site de busca, na visão geral das pessoas, é uma boa nota. E eu também fui por causa disso. Entrei em contato com ela para ver se ela colocava o meu imóvel na carteira dela. As fotos estavam legais no Google? Não estavam. Realmente não estavam. Porém, quando eu liguei para ela, eu falei assim, olha, ela falou assim, você me encontrou por onde? Eu falei assim, eu fui na internet, te encontrei. Inclusive, como eu gosto de falar de avaliações, eu te procurei por causa das avaliações. Ela gelou na hora. Ela teve quase um mini infarto. Por quê? Como ela não acompanha as avaliações, o que ela imaginou? Que ali estava a verdadeira catástrofe da vida. Como ela não acompanha, e isso não é importante para essa empreendedora, é óbvio que ela se sentiu insegura, mas eu estava vendo ali coisas boas sobre ela. Sim. Quando a gente tem um sistema de avaliação que a gente não tem o controle sobre ele, quando a gente está falando de um site de busca, a gente não tem controle. Tá? E quando eu estou falando do poder do feedback, eu estou ensinando técnicas de como nós temos controle para poder trabalhar desde o primeiro contato com esse cliente até o processo do pós-venda, porque isso daí nunca acaba. Quem quer ter um cliente que compra e volta a comprar, ele nunca para de atender esse cliente. Lancei meu livro faz 1 ano e eu estou aqui, da editora Chave Mestra. Sim. E vou continuar, certo? Então, o que acontece? Quando essa empreendedora, eu falei que eu estava vindo por causa da avaliação, ela gelou, porque ela pensou, pronto. Que tá lá, né? Ela não teve alguém insegura. Que fez uma avaliação ruim e realmente tinha alguém que derrubou a nota dela ali. Tá. Porque poderia ser 5, mas alguém pelo derrubou. Contexto geral, você já percebeu que não era a máxima do negócio, como né? Como eu leio muito, eu entendo. Eu sei também o que é um feedback original, o que é um feedback montado, o que é uma coisa para enganar o cliente. Recentemente eu fui vítima exatamente de fotos, né? Contratei um serviço de cirurgia através de fotos na internet que servem como um processo de avaliação, uma foto de antes e depois. Ela também serve como um processo de avaliação, tudo aquilo que vai encaminhar o seu cliente a decidir se ele compra ou não, ele está dentro do processo de avaliação do seu negócio, afinal de contas, se deu certo, outras pessoas vão comprar. Eu fui vítima disso. Mas talvez a gente pode marcar um podcast só para falar sobre isso, porque a história é bem longa. Fantástico, mas totalmente relevante. A história é bem longa. Mas, voltando a essa empreendedora e todos os empreendedores que passam por isso, ela não tinha um controle dessas avaliações. Eu estava ali por causa das avaliações dela. E quando eu falei dessa possibilidade, você conduzir esse processo e utilizar isso para vender, como 99, assim,
99% dos clientes que não trabalham com avaliação fazem, é óbvio que você acaba se interessando, porque esse é o caminho, é o melhor caminho, é o caminho mais suave para você conquistar pessoas. Só que isso daí, ele, como qualquer bom trabalho, ele é um trabalho de muita dedicação. E eu não deixo de colocar isso no capítulo também. É importante só de você se dedicar. Tudo aquilo que a gente se importa, cresce, evolui, multiplica, mas tem que ter a sua energia naquele lugar. Minha energia Exato. precisa estar canalizada com isso, né? Exato. Muito bom. Pode falar. Por favor, por favor. A gente tira 2 1 pra ver quem pergunta primeiro. A gente quer trazer o máximo de informações para vocês, com certeza, porque eu digo que no nosso podcast, Elisângela, a grande diferença é que a gente pergunta coisas que são para nós mesmos, né? Sim, que é às vezes a dúvida de quem tá lá do outro lado, né? Exatamente. Uma dúvida comum. A dúvida comum, que eu penso exatamente nisso, como o que é que a pessoa que está em casa pode tirar daqui e já colocar em prática na vida dela, assim, ó, de forma rápida e eficaz. Por isso que era até a minha dúvida, que ela fala muito do poder do feedback, como fazer seu cliente vender para você. Mas uma dúvida que talvez alguém que tá ali tá tendo, né? Seria só nas mídias ou você tem essa... você acredita que o feedback é no presencial também? É aquele antigo boca a boca, é aquele antigo, né, o feedback mesmo, o retorno que o seu cliente te dá ali no presencial. Como você está fazendo aqui hoje, né? Gosto muito da editora Chave Mestra, isso tudo pra gente é um retorno, é um feedback, né? Você acredita nisso também ou não? Hoje a sua especialização é de falar de poder da venda no digital, que no teu caso ali é no digital, né? Débora, boa pergunta. Comecei a vender quando nem telefone para todo mundo. As minhas vendas, a gente buscava um negócio que se chama páginas amarelas. Nem fala que senão te revela a idade. O Google de pesquisa rápida era um livrão amarelo onde você tinha que buscar a sua empresa. E se você queria algum destaque, você tinha que estar naquele livrão amarelo. Se você quisesse visitar um cliente, eu gosto muito de ressaltar isso, porque assim, hoje a gente tem muitas facilidades que nós não tínhamos no passado, quando você... E a todo momento a gente vende. Tudo, como nós estávamos conversando antes de iniciar esse bate-papo gostoso, tudo é venda. Esse microfone é um objeto de venda, a nossa roupa, né? Nós somos uma loja e compramos essa caneca, essa decoração tudo é um objeto de venda. Então, quando a gente está falando de vendas, tem um ponto que é muito importante, são 2 pontos muito. Um é que nós estamos falando de gente que compra de gente. Então, a gente tem que saber ficar muito bom nisso. Então, desde sempre, quando eu estava vendendo a rifa lá atrás, 9 anos de idade, para ajudar a minha mãe a vender uma rifa de bichos de pelúcia, que era louca para poder pegar rifas dessas que tinha na rua, a gente tá falando de gente vendendo pra gente. Tá dando tchau pra todo mundo. Desculpa, tá dando tchau pra todo mundo aqui, viu, gente? Estamos na Bienal do Livro, gente, passando pessoas, cumprimentando. Passam escritores, passa os compradores, passa os compradores dos livros. Passa o pessoal olhando pra ela que ela tá falando, não tá vendo, mas já teve gente que deu tchau pra ela, fez assim pro livro, é assim. Até porque nossos estúdios estão aqui, assim, ó, aberto. E a gente tá deixando, ó, você que tá vendo, ó, ali o livro... Ali o livro tá ali, da escritora que a gente entrevista, do escritor que a gente entrevista, fica sempre aqui e um outro do outro lado. Aí o pessoal passa olhando, é assim. E é como a Elisângela acabou de falar. Estamos vendendo, né, Elisângela? Isso é vender, vendendo a imagem, vendendo o produto, vendendo a estrutura. Você sabe que isso é muito importante que você acabou de falar, porque assim, é tão importante que nós estejamos habituados com isso. E existe um tabu muito grande nesse processo de vendas. As pessoas muitas vezes querem evitar isso. E quando lá atrás eu escolhi um negócio que dificultasse, que tornasse minha vida mais difícil, para poder comprovar que é possível vender através do que as pessoas falam daquilo que eu estou fazendo, o feedback é isso, né? Seja ele através de uma nota por estrelas, seja ele através de um texto que te mandaram no WhatsApp, seja ele através de uma coautora falando... a respeito da experiência dela com o livro. O feedback é isso. Independente de qual é o meio que esse feedback está sendo, né? Pode ser o analógico, pode ser o digital. Pode. É que nós hoje em dia estamos tão conectados com a internet, com esse vídeo que vai passar na internet também. Sim.
Mas no Tati a Tati, os negócios físicos, eles precisam de uma boa avaliação. E existe um caminho para se trabalhar essas avaliações no negócio físico. Quem nunca entrou numa drogaria, por exemplo, que lá no caixa tinha uma maquininha com um botãozinho para avaliar como que foi aquele atendimento. Você estrutura isso para os seus clientes também? De como implementar? É extremamente importante que eu ajude os meus clientes a entender que existem vários caminhos. Sensacional. Vários caminhos. Nós estamos fazendo um agora, onde uma coautora está falando da experiência dela em escrever um livro que divide um conhecimento que pode ajudar várias pessoas. Nós estamos falando de uma drogaria que coloca lá no caixa aquela avaliação, só que a gente pode falar ainda mais sobre isso, porque como que a gente pode utilizar ainda mais essa avaliação para poder vender mais? Porque pedir a avaliação, todo mundo pede. Mas como que a gente trabalha isso de verdade para a gente poder ganhar as nossas 5 estrelas? Né? Vamos utilizar essa ideia para que as pessoas possam desenhar uma conquista que eu tive. Dentro desse processo de 2 anos e meio, esse aplicativo, ele tem de 6 em 6 meses, se eu não me engano, uma avaliação do processo dos melhores, das pessoas que mantiveram boas avaliações e estavam dentro ali do processo que eles exigem. Durante esse período, eu ganhei as 3 avaliações que tiveram no período, todas eu ganhei. E quando eu resolvi fechar para poder entregar esse material, o aplicativo deu uma avaliação onde o meu sistema de trabalho dentro do aplicativo estava em apenas 1% de todos os outros anfitriões tinham os mesmos resultados que eu tinha. Sensacional. Somente 1%. Então, olha quantas pessoas a gente ainda pode ajudar com esse conhecimento. E se eu tivesse que... Uma das principais dicas, que é o que eu mais vejo dentro de todas as avaliações de vários negócios, é não duelar com o cliente. O cliente é a pessoa que paga as suas contas. E ainda que fique difícil de entender que o cliente tem sempre razão, isso há controvérsias, óbvio. E dá mais um podcast. Mas imagina só. E toda vez que alguém coloca isso pra mim, Elisângela, mas há controvérsias, o cliente nem sempre tem razão. Você já pensou? Eu me especializei em relacionamento com o cliente. Você já pensou? Você é casado? A Débora é casada. Sabem como inicia um relacionamento? Já imaginou a gente começar um relacionamento com alguém pensando que ele não tem razão? O mínimo que eu tenho, como você falou, né? O mínimo que eu posso fazer para começar um bom relacionamento com alguém que eu quero viver a vida toda, eu também quero isso para meus clientes, é pensar que ele tem razão. Quando surge um problema, o problema dele se torna o meu problema. No casamento também não é assim? Sim. O problema do outro não é seu problema? Sim. Mas você não... Parar e ouvir, né? Alinhar essas expectativas. Porque se o cliente está trazendo... Se ele está trazendo a observação, é porque tem alguma coisa ali, né? Exato. E ninguém está livre de não errar. Sim, bom. E às vezes ele quer só ser ouvido, não é verdade? Porque eu vejo muitas pessoas falando, entrevistando muito, né? Muitas mulheres, homens, enfim, empresários que às vezes ele tem o cliente já vai comprar dele, mas aí ele quer, como você disse, quer duelar, quer ter razão, aí o cliente vai lá, também parece casamento. É exatamente isso. Não tem uma frase assim? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, assim, essa sua felicidade é dinheiro no bolso. Exatamente. É um negócio lucrativo. Sim. Negócio lucrativo se movimenta com clientes. É óbvio que você... mas você nunca teve um problema. Eu vou dividir com vocês um dos maiores problemas que eu tive durante esse período, porque é importante colocar isso, porque, poxa vida, tá parecendo que tudo é muito fácil e não é. Não é fácil. Mas lidar com pessoas exige que você tenha uma habilidade, e isso é a metodologia, e isso é o poder do feedback, e faz com que você tenha um negócio lucrativo através dessas avaliações. Bem no finalzinho, quando eu já estava... Eu tinha decidido que eu ia fazer esse experimento durante 1 ano,
Mas eu comecei a ter chuva de estrela e não consegui largar. E fiquei mais um ano, que foi na época que eu comecei a escrever o livro. Mas eu sabia que eu precisava trabalhar esse livro, trabalhar esse material e dividir essa Para passar toda essa chuva de estrela pra gente também. Exatamente. E eu tinha que parar. E quando eu tava chegando bem no finalzinho, uma das prioridades do meu negócio era a limpeza. O lugar era um lugar simples? Era. Era um apartamento gigante? Não, era um apartamento muito pequeno, era um prédio muito antigo, mas eu tinha que transmitir segurança. E a limpeza era uma das minhas prioridades para esse negócio. Todo negócio tem as suas prioridades. Eu gosto muito de colocar, por exemplo, a Disney, que tem as suas prioridades. E a primeira prioridade da Disney, que é a empresa que mais vende felicidade do mundo, é a segurança. E ela explica os motivos de a segurança vir antes da cortesia. E dentro do meu negócio, a limpeza estava dentro de um processo de segurança também. Afinal de contas, a gente está falando de higiene e um período que vinha pós-pandemia. Imagina a quantidade de cuidados que eu tive que ter pensando nesse meu cliente, que ele vivesse uma experiência que fosse prazerosa depois de quase 2 anos a gente vivendo uma dificuldade dentro do processo da pandemia. Prazerosa e segura, né? E segura, a segurança era muito importante. Muito interessante. Porque no final desse processo, uma cliente chegou no apartamento, ela me pediu para antecipar a entrada e eu ensino esse over delivery. E como você pode utilizar isso para poder não deixar de ter lucro, mas ao mesmo tempo conquistar o seu cliente entregando a mais do que aquilo que você promete. Eu ensino isso. O que essa cliente me pediu, eu aceitei porque ela tinha algumas questões de trabalho e nunca tinha acontecido isso. E me deixou bastante chocada. Quando chegou na metade da madrugada, ela foi embora e eu não sabia. Quando chegou no dia seguinte, ela falou assim, Elisângela, desculpa, eu precisei ir embora, porque tinha muita barata no seu apartamento. Barata. E ela mandou algumas fotos. Eu fiquei extremamente chocada. O apartamento ele é vistoriado antes de entrar. E aquilo não cabia dentro do meu processo de avaliação. E como eu trabalho também, eu trabalho todos os clientes, eu trabalhava todos os problemas, né? Porque quando você quer ter um negócio 5 estrelas, você trabalha tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. E o problema do cliente é sempre o meu problema. Então, por nenhum momento eu duvidei daquilo, apesar que era uma situação bizarra. Era algo que eu não podia imaginar. As pessoas que estavam perto de mim viram a minha indignação de estar acontecendo aquilo. Mas e a gente tira uma lição muito grande disso. Nenhum hóspede, nenhum cliente, nenhum negócio é passível de não ter problemas. Muito bom, muito bom. O que a gente não pode é abandonar o cliente com problema. Isso. E então isso não foi diferente para mim. E quando você vai ver os comentários, né? Você falando, e eu tô pensando sobre o nosso negócio. A maior parte das vezes que a pessoa reclama de alguma coisa tô tentando uma comunicação e não tô conseguindo. Falou tudo. Né? É uma reclamação de se sentir abandonado. Exato. Falou tudo. Da empresa não estar olhando para a necessidade dele. Porque se você dá satisfação, ali você já tem ali 90% do caminho resolvido. A gente o resto vai ser 4 horas de podcast. Não, não? Tem que ser 4 podcasts. 4 de 4 horas. Uma série, série. Temos que fazer uma série. Ela tem muito conteúdo. Esse eu acredito conteúdo que o que a gente fala aqui foi o que ela falou inicialmente. Sim. Dá pra gente falar de poder da venda em diquinhas, em dicas breves. Tem que ter um conhecimento. Sabe o que é legal? É que o poder da venda a gente tá falando sobre a parte de você entregar, né? Vamos lá, entregar. O que nós estamos falando aqui é entregar e manter o cliente com você, trabalhando para... É uma construção de um ativo. Construção de um ativo onde você vai ter essa recorrência, né? Porque o cliente está trabalhando e trazendo, através desses feedbacks, muitos outros clientes para você. E a gente sabe o quanto é que custa hoje adquirir novos clientes. Né? Se eu te dissesse jogado, sem você me conhecer, sem ouvir absolutamente nada do que eu te falei, o que uma cliente entrou num apartamento e teve que sair no meio da madrugada porque tinha baratas. As baratas, elas aconteceram pelo seguinte:
Tinha uma vizinha que tinha uma infestação de mini baratas, que eram tipo uma praga. E por algum motivo, essas baratas neste dia resolveram migrar e eu não tinha esse conhecimento que talvez eu poderia ter feito uma profilaxia, alguma coisa para evitar que acontecesse esse tipo de problema e chegasse ao meu apartamento. Mini baratinho. E se você não leu o meu livro, você não me conhece, você não sabe quem é Elisângela Hansi, você não sabe que ela tem uma metodologia que ensina as pessoas a resolver problemas dos clientes. Tá? Porque agora é sobre isso que a gente está falando. Todo mundo é passível de problema, todo negócio é passível de problema. Talvez, então, fica a dúvida, esse feedback positivo seja você ser um bom resolvedor de problemas. Que tipo de feedback ela poderia ter entregue no meu WhatsApp ou até para a plataforma passando por uma situação dessa? Eu, como cliente, teria colocado, né? Se tivesse sido abandonada, não. Eu criei um relacionamento com ela que tinha uma estrutura. Eu criei um relacionamento com ela que tinha uma base. Eu criei um relacionamento com ela que eu deixei ela segura que se qualquer coisa acontecesse, eu estaria ali. E na hora que aconteceu, e ela até poderia ter me escrito no meio da madrugada, mas ela resolveu ir para casa de um parente que era próximo do local. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi resolver o problema dela. Ela absolutamente entregou para mim um feedback positivo de uma situação ruim. Olha, reverteu, né? Sabe por quê? Que é raro, e a gente está falando sobre raridade, de pessoas que entendem que o problema do outro também pode ser o seu problema. Sim, sim. E quando a gente tem empatia em vendas, a gente vende mais. Quando a gente entende que quando você está no lugar do outro e passando por uma situação como aquela, como você gostaria de ser atendido? Então, mesmo situações muito difíceis, e todo mundo tem cliente difícil, podem gerar. A gente pode ser o cliente difícil do outro outras também, vendas. Pode gerar outras vendas. Eu acredito que o melhor é aprender com esses Exato. desafios, né? Porque é exatamente como você finaliza o seu capítulo do Poder da Venda e de forma assim, totalmente alinhada com tudo que nós estamos comentando aqui. Problemas são oportunidades de melhoria. Você só consegue melhorar aquilo que você consegue identificar. Né? E essa observação de identificar a necessidade do outro, dando essa razão que você traz, né? Exatamente nesse conceito de empatia. Então, se eu me coloco no lugar do meu cliente, peraí, como é que eu queria que isso fosse resolvido comigo? Aí consigo entregar algo fantástico para a vida dele. Elisângela, parabéns pelo seu trabalho. Eu fico muito feliz em você ter escolhido a nossa editora para dar continuidade a essa extensão. Né? Nós falamos que nós enviamos cartas, né? Porque o seu conteúdo ele vai chegar e encontrar um solo que precisa dessa semente. Então eu fico muito feliz mesmo em ter você como nossa autora. Gratidão. Eu agradeço. Tá? Obrigado por estar aqui com a gente na Bienal. Obrigado, Débora, por participar dessa entrevista também. Obrigada, agora eu quero que você olhe ali para aquela câmera e deixe um recado. A gente tem falado assim, ó. Ao se conectar com o nosso programa, se conectar com o nosso podcast, a pessoa vai sair daqui com algo já para colocar em prática na vida dela. Queria que você olhasse para aquele empresário, para aquela empresária que está querendo ter um negócio 5 estrelas. O que é que você dá como um recado para ela? Em primeiro lugar, não desista. Vai parecer difícil, mas essas dificuldades elas só vão ser uma grande alavanca para você conquistar aquele seu negócio. E eu oro e peço a Deus mesmo que Deus abençoe a vida de cada empreendedor está acompanhando esse podcast e seja muito abençoado com todo o conhecimento que tem desse livro, e tem muito conhecimento, por isso o recomendo. E você que é coautor e quer dividir a sua obra como eu fiz, registrar a sua obra, escolha a chave mestra para você sentir aquela segurança que eu falei, que a segurança é o oxigênio das vendas. Maravilha, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Gente, olha só, vejo vocês no próximo episódio, hein? Não esquece que tem o novo episódio chegando para você aí. Tá chegando. Até logo.